Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. A gente está estudando o Evangelho de João, hoje a gente vai ler João 4, do versículo 1 até o 26. Eu vou lendo e comentando com você, tá bom? O tema aqui, a história que a gente vai contar é Jesus conversa com uma samaritana. Vamos lá, os fariseus ouviram falar, lembra os fariseus, vê no vídeo, 2 vídeos anteriores, quem eram os fariseus, tá? Ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João. Lembra dessa contenda aí que eles achavam que estava vindo um concorrente para João, e não era isso, né? Embora não fosse o próprio Jesus que batizasse as pessoas, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galiléia. O Senhor, quer dizer o próprio Deus, que era Jesus, tá? Ora, não era-lhe necessário passar por Samaria. Então ele ia fazer um caminho e ele precisava passar por Samaria. Samaria era um lugar que os judeus não gostavam daquelas pessoas, não gostavam daquele povo. Assim chegou em uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Lá no Velho Testamento, você pode ler até o resumo do Velho Testamento para você entender um pouco. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado, isso prova que ele era um homem, ele era humano mesmo, ele até cansou, né? Cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia, sol quente ainda. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água do poço. O serviço de tirar água, dar para os animais, normalmente era para as mulheres naquela época. Jesus disse, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então, Jesus senta no poço, chega uma mulher samaritana, só que só está ela com a mulher ali, porque os discípulos foram comprar comida na cidade. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam com os samaritanos. E ainda um outro detalhe aqui. Era muito difícil um homem conversar com uma mulher nesse sentido. Então ela era mulher, samaritana, mas Jesus falou com ela. Versículo 10, Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele teria dado para você água viva. Olha, ela fala assim, mas vocês, homem, conversando comigo, judeu, não estou entendendo nada. A samaritana dá a entender isso. Ele fala, mas se você soubesse quem eu sou, você que pediria água para mim. E não é uma água do pocinho, lógico, água do pocinho, não desmerecendo o poço, mas não era uma água simples, H2O. Eu vou te dar água viva, eu te daria água viva. Disse a mulher, o Senhor nem tem como tirar água desse poço aqui, porque tinha que levar um balde, corda, né? Eu imagino que seja isso. E esse poço é fundo. Onde pode conseguir, então, água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Ela conta que aquele poço era muito antigo. Você é melhor do que o Jacó, que deu esse poço para nós, né? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, né? Eu bebo pouca água, infelizmente, né? Mas quem bebe daquela água do poço ia voltar a ter sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais vai ter sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará para ela uma fonte de água e jorrar para a vida eterna. Olha só que comparação. Jesus mostra as coisas físicas para ensinar coisas espirituais. Ele fala assim para a mulher, olha, se você beber da água que eu te der, você não vai ter mais sede e ainda vai jorrar, vai sair da sua vida água para alimentar outras pessoas também, no caso desse sentido, para a vida eterna também. A mulher disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui tirar água. Então me dá, isso aí é a solução para os meus problemas. Eu não vou precisar vir aqui todo dia nesse sol quente, ao meio-dia, buscar água. Dá essa água para mim, né? Maneira de falar, né? Ele lhe disse, vá e chame seu marido e volte. Lembra que a gente sabe que Jesus conhece todas as coisas? Lembra de Natanael na figueira? Sabe de quem Pedro era filho? Aqui ele também sabia da história da mulher, né? Então vai lá, busca o seu marido e volta. E o que ela fala? Não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. Porque Jesus sabia, né?
O fato é que você já teve 5 maridos. E o homem com quem agora você vive nem é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Ela fala assim, tá, você foi sincera. Você não tem marido, né? Disse a mulher, Senhor, eu vejo que você é profeta. Quer dizer, como que você sabe da minha vida, né? Nossos antepassados, quer dizer, o antepassado do povo dela, adoravam a Deus neste monte. Mas vocês, ela sabia que ele era judeu, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Quer dizer, ela falou assim, meus antepassados adoravam aqui nesse lugar, mas vocês agora judeus falam que tem que ir lá em Jerusalém para adorar, né? Ela questiona. Jesus declarou, crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, porque eles não estavam na linhagem dos judeus que sabiam de toda a história de Deus. Vocês adoram o que não conhecem, mas nós, judeus, adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Senhor procura. Ele explica para ela que não é o lugar que você está que faz a diferença na sua vida. Adoradores em espírito e em verdade. São esses que Deus quer. Independente se é judeu, se é gentil, que a gente já falou sobre isso, se ela é mulher, isso, aquilo, onde você vai adorar, isso não é o que importa. O que importa é você buscar Deus de todo o seu coração em espírito e em verdade. Deus é espírito, ainda está escrito aqui no versículo 24. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não só da boca para fora, mas com o coração, com o espírito. Disse a mulher, eu sei que o Messias, que é chamado Cristo, está para vir. E quando ele vier, explicará tudo para nós. Olha, ela tinha um conhecimento. Ela sabia que o Filho de Deus, o enviado de Deus, ou Cristo, ou o Messias, todas as palavras têm o mesmo sentido, iria vir e explicar as coisas, iam fazer eles entenderem as coisas. Ela sabia disso. Ela sabia que viria um. Olha só, olha gente, que lindo. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu estou falando com você. Eu sou esse que você falou. Olha que profundidade disso, que maravilha. É isso que eu quero que você veja. Que esse é Jesus, o Filho de Deus. Conheça esse Jesus. Porque às vezes a gente conhece Jesus de ouvir falar. Jó fala assim, antes de eu passar por tantas lutas, dificuldades, que a história de Jó é terrível, né? Mas depois acaba bem. Falou, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, do que as pessoas falavam. Mas agora, Senhor, meus olhos te veem. Não no sentido de ver fisicamente, te ver espiritualmente. Eu quero que você conheça Jesus, o Jesus da Bíblia, o Jesus Filho de Deus, o Jesus verdadeiro. Não do que eu tô falando, do que alguém te ensinou, do que seus pais te passaram, do que uma amiga passou, mas o Jesus da Bíblia. Você sabe, como a mulher samaritana, ela sabia algumas coisas sobre Deus. Mas talvez não fosse o suficiente, não era o suficiente ela saber que o Messias viria. Ela precisaria conhecer o Messias, ela precisaria conhecer Jesus, conhecer o Salvador. E você? Tem conhecido Jesus o Salvador? Na próxima parte a gente vai saber o que ela fez depois que ela conheceu Jesus o Salvador. Que você possa, cada dia mais, estar buscando a Deus. Essa água viva, não a água viva H2O, mas água viva que te sacia, que te dá alegria e que te dá certeza da vida eterna. Essa água viva é Jesus. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo.